Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Paz e graça. Hoje tomando um cafezinho sem açúcar. Paz e graça. Hoje eu quero trazer pra gente uma palavrinha dentro de 5 minutinhos, mas uma palavra muito especial. Quero trazer assim para nossa realidade como homem de Deus, você como meu amigo e homem de Deus que tem tomado esse café comigo todo dia. Eu tenho certeza que você tem tomado esse café comigo todo dia. Não é para apenas me acompanhar, mas eu tenho certeza que é para você aprender um pouquinho da palavra de Deus. Então, esse texto de 2 Timóteo 2, verso 15, foi o segundo versículo que eu aprendi de cor na minha vida, lá em Muriaé, na igreja no Dornelas, na casa de oração. O texto diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Quem me ensinou foi Eliane Carneiro. O texto diz assim, no versículo 16: evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedades ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro. Você já percebeu que o texto praticamente obriga a você se portar como um homem de Deus que não tem do que se envergonhar. A gente acostumou viver uma vida de evangélico, de crente, não sei, nem gosto da palavra crente, porque ficou um pouco pejorativo. Mas o texto obriga você a ser um homem de Deus perfeito, a ser um homem de Deus fiel, que você tem que manejar bem a palavra de Deus. E é muito, muito importante isso para mim e para você. Não leve essa palavra como se fosse para alguém, não. Como se essa palavra fosse para você e eu vou tomar ela como se fosse para mim. É muito importante a gente, como homem de Deus, a gente conhecer a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai evitar muito problema na sua vida. Você vai prosperar, vai dar certo as coisas para você. Os apertos que você passar, você vai entender o porquê você está passando os apertos, você vai agradecer a Deus em tudo, você vai glorificar a Deus em tudo, você vai ter uma vida de comunhão com Deus. Você precisa de manejar bem a palavra da verdade. Aí o texto fala embaixo algo mais interessante ainda, e é onde há muita queda de homens de Deus. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos. Que problema. Eu conheço muitos homens de Deus, mas é difícil ficar perto deles. São crentes, são evangélicos, ou até mesmo católicos que se dizem homens de Deus também, ou não importa. Aquele que se diz que é homem de Deus, justo, é difícil ficar perto deles. Sabe por quê? Por causa dos falatórios profanos, por causa daquilo que sai da boca deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso. A gente tem que ser homem de Deus. Da sua boca tem que sair coisa boa, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas aquilo que for boa para edificação, para que promovam, para que venha edificar aqueles que te ouvem, é o que a palavra de Deus diz lá em Efésios. Você tem que ser homem de Deus, tem que sair da sua boca palavra de Deus. Não faz sentido. E é exatamente por isso que o obreiro se envergonha. É difícil ficar perto deles. Vem uma piadinha, eu vi uma piadinha de WhatsApp. Aí dali vai, sabe porque o texto diz? O texto diz ali que isso vai gerar impiedades ainda maior. Você começa a ouvir uma piadinha besta, sem graça no WhatsApp, aquela ali ela te gera uma outra piadinha, daí a pouquinho uma pornografia, daí a pouquinho palavras ruins que corrompe. Então, a gente tem que evitar essas coisas, evitar palavras que não prestam. Presta atenção se isso não acontece com você todo dia.
Preste atenção. Eu acho que a vida espiritual da gente, eu acho que o dia a dia da gente, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Você tem que se analisar. Não acontece isso com você? Acontece. Todo dia? Todo dia. Então, é de pouquinho a pouquinho que você vai se corrompendo. De pouquinho a pouquinho que você fica sendo reprovado diante de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Se você chegasse diante de Deus hoje para se apresentar para Ele, você teria de que se envergonhar de quê? O que na sua vida hoje, agora, seja honesto com você, pensa, dá uma refletida, olha para você e fala, oh meu Deus, o que eu estou fazendo? Ah, eu fiz isso, faço aquilo. Isso assim é minha vida. A minha vida honesta diante de Deus é essa. Apresenta essa vida sua diante de Deus. Você vai ter que se vergonhar. Se você tiver de que se vergonhar, poxa, volta a manejar de novo a palavra de Deus, começa a analisar a palavra de Deus. Infelizmente a gente pega a palavra de Deus e aplica para os outros. Nunca aplica para a gente. Né? Isso é problemático. Isso é problemático. Então, seja honesto com você. Nós estamos tomando esse cafezinho da manhã todo dia às 7 horas da manhã. Né? Vamos ser honestos com a gente mesmo. É necessário a gente abrir o jogo com Deus. Meu Deus, eu estou com vergonha do Senhor. Porque o que sai da minha boca é mal. Não tem condições de uma mesma fonte sair dois tipos de água. Sai água amarga e água doce. Sai água salgada e água doce. Não tem condições. Então que da sua boca só saia coisas boas. Que da sua boca saia coisas que venham edificar os outros. Aí sim, você não vai ter do que se envergonhar. Maneja bem a palavra da verdade. Comece a estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Comece a observar a palavra de Deus. Porque se você é homem de Deus, você nasceu para isso. Se você é um filho de Deus, você nasceu para manejar a palavra dele. Tem que estar colado no seu coração. Tem que estar amarrado no seu pescoço o dia inteiro. Aí chega alguém para conversar, conversa fiada com você. Você pede licença. Pede para evitar. Ou você mesmo sai. Não precisa repreender as pessoas, não. Automaticamente, você não dando sequência naquilo dali, porque o texto diz, porque isso aí vai te levar à impiedade maior. As conversas profanas, evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que dele os usam entrarão em impiedades ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. É como doença, irmão. Por favor, você que está sentado comigo todo dia aí, que hoje seja um dia de você parar realmente, pensar e refletir. Opa, estou criando um câncer. Estou criando um câncer dentro de mim. Estou criando um mal dentro de mim. Porque falatórios profanos, conversas que não pertencem aos santos, eu tenho que evitar. Se você fizer isso, vai ser um grande passo para chegar diante de Deus, se apresentar diante dele e não ter do que se envergonhar. Deus abençoe. Paz e graça.